Para sim, bora falar sobre o maior prêmio já pago na história do futebol da América do Sul. É isso que vão brigar os finalistas da Libertadores da América. Conmebol prometeu um prêmio de 23 milhões de dólares ou 131 milhões de reais para o campeão da edição desse ano. Isso sem falar na vaga no Intercontinental de Clubes, que acontece em dezembro no Catar, e no Super Mundial de Clubes em julho do ano que vem nos Estados Unidos. Sobre o prêmio de 131 milhões, nunca na história nem do Brasil nem na América do Sul pagou-se tanto. O título da Libertadores da América do ano passado, por exemplo, assegurou 102 milhões de reais ao Fluminense. Já o campeão do Brasileiro do ano passado, o Palmeiras, ficou com 47 milhões e meio de reais. O campeão da Copa do Brasil dessa temporada vai embolsar 73 milhões e meio de reais, nada que se compare a esses 131 milhões de reais, que equivalem a 7 meses da folha salarial do Atlético e algo entre 5 e 6 meses da folha salarial do Botafogo, os times brasileiros mais cotados para disputarem essa decisão. O time que for vice-campeão não embolsa 23, mas fica com 7 milhões de dólares. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol ao time da segunda colocação. Vou trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético. No vídeo de hoje vou trazer detalhes sobre placares adversos que talvez poderiam custar a classificação ao Atlético. Você vai ver que é mais raro do que você imagina. Eu acho que o torcedor atleticano pode ficar muito confiante para a classificação, a decisão da Libertadores. Além disso, vou trazer uma entrevista de Vitor falando sobre a dívida do Atlético com o Cuiabá pela contratação de Daverson. O diretor de futebol do Galo se pronunciou sobre o caso na zona mista, depois da vitória por 3-0 sobre o River Plate. E, para finalizar, Daverson falando sobre quais são os conselhos que a esposa deu antes da vitória por 3-0 sobre o River Plate, quando ele marcou 2 gols e ainda deu uma assistência. O Atlético jogando com o time titular, ou quase inteiro titular, ele não sofreu nenhuma derrota em qualquer momento da campanha sob o comando de Gabriel Milito, que poderia tirar a classificação do Atlético para a final da Libertadores. A maior derrota que o Atlético sofreu na competição foi um 2-0 para o Peñarol. Na ocasião, o Atlético esteve em campo com Everson, Sarabia, Bruno Fux, Gemerson e Guilherme Arana, Otávio, Matias Zarate, Rodrigo Batalha e Alan Franco, Hulk e Paulinho. O Otávio se lesiona com 18 minutos, o Atlético tem muitos problemas e acaba sendo derrotado pelo Peñarol fora de casa. Então, importante frisar, com o time titular, ou quase todo titular, o Atlético sofreu apenas uma derrota e, mesmo assim, essa derrota não era uma derrota tão grande o suficiente para que o Atlético fosse eliminado. O Atlético, para ser eliminado, precisaria perder por 3 gols de diferença, caso o jogo possa ir para os pênaltis, ou mais gols de diferença. O Atlético perdeu apenas uma vez por mais de 3 gols de diferença, num jogo contra o Palmeiras. E aí, na ocasião, o Atlético tinha um time quase todo reserva. O Atlético entrou em campo naquela ocasião com Matheus Mendes no gol, Bruno Fux, Igor Rabelo, Rômulo e Renzo Sarabia. No meio-campo, Zaratio, Igor Gomes, Gustavo Scarpa. E no ataque, Hulk, Paulinho e Cadu. Dos titulares, naquela ocasião, eram Zaratio, Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho. Talvez a gente possa considerar o Sarabia naquele momento o titular do Atlético, mas é um Atlético bastante desfalcado. A gente pega o Atlético que perdeu por 3-0 para o Botafogo e 3-0 para o Bahia. Times completamente desfalcados. Contra o Botafogo, o Atlético entrou em campo com Matheus Mendes, Bruno Fux, Rodrigo Batalha, Igor Rabelo e Gustavo Scarpa na lateral esquerda. No meio-campo, Otávio, Alan Franco, Paulo Vitor e no ataque, Cadu, Paulinho e Hulk. Ou seja, um Atlético que tinha Batalha como titular, Gustavo Scarpa como titular, mas na lateral esquerda, Otávio como titular no meio-campo, Alan Franco, Paulinho e Hulk. Mais uma vez, um Atlético completamente desfalcado e com um dos seus principais jogadores jogando em uma posição que não está acostumado. E o Atlético que perdeu para o Bahia, que entrou em campo com Everson, titular, Mariano, Lianco, titular, Bruno Fux e Rubens, Fausto Vera, Igor Gomes, Rodrigo Batalha, titular, Hulk, Cadu e Brian Palácio. O Atlético tinha apenas 4 titulares nessa partida. Ou seja, o Atlético, com o time titular, não sofreu nenhuma derrota que possa preocupar o torcedor em relação à classificação. Agora, trazer detalhes para vocês
sobre o que disse Hulk a respeito da dívida que o Atlético tem com o Cuiabá. O Atlético se comprometeu a pagar 4,5 milhões de reais pela compra de Davidson. 4,5 milhões de reais. O Atlético pagou 500 mil de entrada, deveria pagar outros 500 mil no dia 15 de setembro, não pagou, queria pagar agora em outubro, mas o Cuiabá não aceitou a negociação e o Vitor, diretor de futebol do Atlético, falou sobre o assunto. Foi tentado negociar, não houve uma aceitação por parte do Cuiabá, mas não faltou boa vontade para poder pagar, mas entendeu-se lá que era necessário levar isso para o CNRD, respeito, mas até a gente tinha dinheiro para pagar e simplesmente não quiseram evoluir. É direito deles, a gente tem que seguir, mas eu falei, o foco tem que ser aqui, que não pode atrapalhar nossa caminhada. E o Atlético hoje é um clube que tem que fazer tudo de forma correta e honrar seus compromissos financeiros. Tá aí o que disse Vitor sobre a dívida do Atlético com o Cuiabá, o Atlético que foi acionado pelo Cuiabá na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, e é cobrado pelo clube mato-grossense em relação a esta dívida por Davidson. Hoje o clube do Mato Grosso cobra cerca de 4 milhões de reais do Atlético pelo atraso na dívida em relação ao pagamento de uma parcela. E o Davidson falou sobre a importância da esposa na vitória por 3-0 sobre o River Plate. Quais foram os conselhos dela para o Deivinho, que acabou marcando 2 gols e dando uma assistência? Ele fala sobre o assunto. Que tem um jogo, né? Ela me liga antes, a gente dorme junto, né? Celular ligado no WhatsApp, na câmera, né? E a todo momento junto, em nenhum momento a gente fica longe, né? A gente está na concentração, eu chamo ela no WhatsApp, deixo o celular ali no cantinho, deito e durmo com ela, né? E para vir pro jogo ela me liga e sempre fala para mim, não dá toque de cara virada, instrução, então, não dá toque de cara virada. Tô falando que já tudo que acontece antes. Não dar toque de cara virada, não cair no chão, não tomar cartão amarelo, não ficar caindo no chão. Então ela me dá muito esses conselhos antes de chegar no jogo, né, no vestiário. Então hoje eu tive essa noção, mantive isso que ela falou, né, porque da outra vez, às vezes eu esqueço, né, que eu me transformo dentro de campo. Então hoje eu consegui guardar para mim e consegui fazer isso dentro de campo e as coisas aconteceram naturalmente. Fiz 2 gols, deu uma assistência, o Scarpinha também me segurou em alguns momentos para eu não extrapolar muito. Então, fiquei muito feliz por essa instrução que ela me dá e sempre que ela me dá essa instrução dá certo. Tá aí o Davidson falando sobre os conselhos da esposa. O Davidson é especialmente uma figura muito rara no futebol. Eu adoro jogadores com esta irreverência, com essa forma de falar. Tá falado, meus amigos? Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando aí realmente do Atlético Mineiro. Pra você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante sua participação. E a gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até mais.